estudantes, tudo bem? Chegamos na nossa 8ª aula de PPT. Eu sou a professora Júlia Carla e hoje eu vou ministrar aula para vocês sobre vlog e cordel. Nós já tivemos aula de língua portuguesa, fizemos a leitura, fizemos a interpretação do gênero, né, sobre os textos que estavam lá na aula de língua portuguesa, mas agora a gente vai retomar o estudo desse gênero, dos dois, tanto do vlog quanto do cordel, para eu auxiliar vocês na resolução das questões de PPT do bloco de atividades. Então vamos relembrar, sexto ano. E o vlog? O que vocês lembram sobre o vlog? Quais são as características do vlog? Ele veio de qual gênero? O que ele tem de diferente? O vlog, nós vimos que ele veio do blog e ele agradou demais os leitores, os ouvintes, os telespectadores. As pessoas gostam de assistir vlogs, gostam de adquirir conhecimento assistindo a vlogs, tá? Então a gente viu que os vlogs, eles podem ser sobre vários temas. Maquiagem, curso de montagem de computadores, opiniões sobre política e cultura, moda, empoderamento feminino, games, vocês devem assistir vlogs de games, eu acho, culinária. Olha quanto conhecimento, quanta informação é transmitida por meio dos vlogs. Porém, em vez de usarem textos para expressar suas opiniões, os autores contam com o apoio dos vídeos para compartilhar ideias sobre diversos assuntos. Então, o compartilhamento de ideias, de opiniões por meio dos vlogs, ele ficou intenso. A gente consegue ter informação a qualquer momento por meio do vlog, só é acessar a plataforma e assistir. Os conteúdos publicados em vlogs criam bastante empatia com a audiência, uma vez que é possível transmitir uma opinião com fala, olhares e gestos. Então, a interpretação ela fica ampla, porque você não vai só ler, você vai observar os gestos da pessoa que gravou o vlog, e isso tudo vai lhe auxiliar a compreender a informação que está sendo transmitida. Pesquise no canal do YouTube algum vlog de seu interesse sobre jogos, filmes, moda, dentre outros temas de seu interesse. Depois de assistir, escreva um texto opinativo sobre o conteúdo do vlog e compartilhe com seu professor e sua professora por meio das redes sociais. Não se esqueça de citar o autor ou a autora do vlog que você selecionou para a realização dessa atividade. Eu vou auxiliar vocês agora como fazer essa questão, como produzir esse texto opinativo. Primeira coisa que você tem que escolher é o vlog. Você deve assistir previamente. Sobre o que você gosta? Ah, eu gosto de vlogs sobre games. Ah, professora, eu quero assistir um vlog de culinária. Tudo bem, aí que você vai escolher sobre qual assunto você vai querer adquirir esse conhecimento, essa informação. Depois que você assistir o vlog da sua preferência, sobre o tema da sua preferência, você vai começar a pensar no que você conseguiu aprender, o que ficou aí na sua cabeça, e vai criar uma opinião sobre esse vlog, porque o texto que você vai fazer é um texto opinativo. O texto opinativo, ele é um texto que vai emitir a sua opinião sobre o vlog. Observem, texto opinativo. Texto opinativo ou de opinião é um texto breve e claro na interpretação dos fatos. É opinativo porque o sujeito que escreve emite opinião, ou seja, expõe o que pensa sobre o assunto em pauta, mas é um texto devidamente fundamentado, não fere a ética e o rigor da escrita. É um texto que você vai emitir sua opinião, mas para você emitir sua opinião, você tem que emitir de forma educada. Então você vai ser educado, você vai escolher as palavras que você vai usar no seu texto, independente se você tem achado o vlog bom ou ruim. Se você tiver achado ruim, não tiver gostado, não tiver sido o que você esperava, você não vai ter uma opinião positiva, mas você vai ter uma crítica construtiva e educada em relação
a esse conteúdo que você acabou, a esse vlog que você acabou de assistir. Então, essa é a ideia. Um texto opinativo não deve ferir a ética e nem o rigor da escrita. Quando eu falo que ele não deve ferir o rigor da escrita, porque você vai empregar nesse texto a norma padrão da língua. A norma que nós estudamos na escola, que nós estamos estudando nas nossas aulas, que nós aprendemos fazendo leitura. Então, você vai empregar a norma padrão no seu texto. Não pode usar linguagem informal, gírias, norma padrão. Tudo bem, vamos lá. Eu coloquei aí um passo a passo para você seguir, vou detalhar. Você não vai fazer o texto opinativo do nada, você precisa se preparar e seguir uma sequência. Todo texto, ele deve ser planejado. O planejamento, ele é mais válido que inspiração na hora de produzir um texto. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tem até uma frase que um texto é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, olha aí, para você escrever bem, você precisa de um pouquinho de inspiração, mas você precisa de planejamento e de concentração, leitura antes. Isso tudo irá fazer com que seu texto fique bem feito, fique um texto legal. Então, vamos lá, passo a passo para fazer o texto opinativo sobre o vlog. Escolha e assista a um vlog do seu interesse, como eu falei para vocês. Se eu fosse fazer, deixa eu ver qual que eu escolheria. Nesse momento da minha vida, eu iria escolher um texto sobre opiniões políticas. Eu escolheria opiniões sobre política e cultura. Mas você vai aí da sua vontade. Você quer fazer sobre games, sobre culinária, sobre tutorial de maquiagem? Você está livre para escolher. Planeje o seu texto. Então, vem cá. O texto, eu fiz esse passo a passo aqui, esse questionamento que vai ajudá-los a planejar o texto. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Qual é o tema e o autor do vlog que você assistiu? Anota essas questões no caderno, vamos responder, tá? Qual é o tema e o autor do vlog? Responde. O que se fala sobre o tema? O que é falado sobre o tema no vlog que você assistiu? Quais foram as informações que você conseguiu adquirir sobre o tema? Coloque aqui, com as suas palavras. O vlog utiliza uma linguagem clara? O que você achou da linguagem utilizada no vlog? Você conseguiu entender com facilidade? Foi uma linguagem clara? Sim ou não e justifica. Sim, entendi. Ele foi objetivo, foi claro, uma linguagem simples, de fácil compreensão. Justifica. O vlog atendeu às suas expectativas? Era o que você esperava? Você conseguiu aprender o que você queria assistindo esse vlog? Você conseguiu entender mais sobre game? Conseguiu entender a receita que foi ensinada? Então pensa assim, atingiu o objetivo ou ficou a desejar? Então você respondendo essas questões, você estará planejando o seu texto, porque depois vocês irão observar que a gente vai organizar essas respostas para fazer o texto. Depois que você fizer o planejamento, vamos passar para a produção textual. Lembrando, rascunho, vocês estão na fase do rascunho. Vocês irão fazer o rascunho, primeira versão do texto, tá bom? Depois que vocês fizerem essa primeira versão, vocês irão ler, irão corrigir o que precisar, ver se a pontuação está adequada, se o uso de maiúscula e minúscula está correto, ortografia. Observem, tá? Observe se tem os conectivos necessários, as conjunções que nós estudamos na aula de língua portuguesa. Isso tudo vai fazer a diferença no seu texto. Essa revisão é importante. Depois que você revisar o seu texto, aí sim você vai escrever a versão final e mandar para sua professora lá pelo grupo, para ela olhar o seu texto e dar o ok. Então, gente, eu quero que vocês venham aqui comigo para eu falar sobre a estrutura. Como é que eu vou estruturar esse texto? Eu sei que eu sugiro que vocês utilizem 3 parágrafos. Vocês podem utilizar mais, mas no mínimo 3.
No primeiro parágrafo, introdução, apresentação do vlog, tema e autor. Então, qual é o tema? Qual é o tema? O que se fala sobre o tema? Então, aqui, a questão 1, você irá transformar na introdução do seu texto. A questão 2, o que se fala sobre o tema, você vai pegar essa informação e vai organizar e vai desenvolver o seu texto. Segundo parágrafo, detalhamento das informações, detalhar o que foi falado no vlog. Se o assunto, quais são as ideias apresentadas, as ideias principais e as secundárias do vlog irão ficar aqui no desenvolvimento. No terceiro parágrafo, você irá concluir, aí vem nessa questão aqui, o vlog atendeu às suas expectativas? Vai virar a conclusão. Você vai fazer a apreciação na conclusão, você irá mostrar os pontos positivos e negativos, ou só positivo se você achou muito bom, ou só negativo se não foi o que você esperava. E você pode também fazer uma indicação, você pode recomendar para que as pessoas assistam aquele vlog. Isso também cabe aqui na conclusão. E eu esqueci de falar para vocês que essa questão aqui, a linguagem, se a linguagem foi clara, foi objetiva, você também pode colocar aqui no detalhamento das informações, no desenvolvimento. Então, só recapitulando, 3 parágrafos para produzir o texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Está todo organizado aqui, é só passar, é só textualizar, certo? Agora, nós iremos relembrar o cordel, que foi o outro gênero textual estudado nas nossas aulas desse bloco de atividades. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Só para vocês relembrarem as características do texto de cordel, em forma de cordel, eu coloquei esses versos aí para a gente retomar o estudo do gênero. Na aula de língua portuguesa, fizemos a leitura do cordel, coronavírus. Coronavírus em cordel. Não vou ler todo novamente, vamos ler só a primeira estrofe. Armaria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral. Tá pegando o povo todo essa infecção viral. Lembraram? Agora que você já aprendeu cada estrofe, que você já representou cada estrofe por meio de desenho, na aula de língua portuguesa vocês representaram por meio de desenho cada estrofe. Resuma a ideia de cada estrofe como no exemplo, agora vai ser por escrito. Cada estrofe, a ideia de cada estrofe por escrito, produção de texto. Então vamos lá, tem o exemplo aí, A sexta estrofe trata do uso da máscara e álcool em gel, além de orientar a população em relação ao que fazer, caso os sintomas sejam fortes ou leves, sendo fortes deve ir para o hospital e leves deve ficar em casa. Então, detalhar por escrito a informação de cada estrofe. Observem a xilogravura que ilustrou o cordel. Xilogravura, gente, é a arte que está ali junto com o cordel, um completando o outro. Cordel sem xilogravura não é a mesma coisa. Então, a xilogravura precisa do cordel, o cordel precisa da xilogravura. Eu quero que vocês pesquisem sobre xilogravura, porque é muito interessante a forma como ela é feita. É como se fosse um carimbo, um pedaço de madeira talhado na forma do desenho que você quer carimbar ali no papel. É todo um processo que é feito. A xilogravura e o cordel sem xilogravuras ficam quase que capengas quando se trata de arte popular nordestina. A arte presente em ambos compõe o imaginário e a identidade da região do país. É por meio dessa congruência e desse diálogo entre ambos que o folclore brasileiro é perpetuado e resgatado, verso a verso, talhe a talhe. Você identificou do que trata cada estrofe do cordel, mas de maneira resumida, do que trata o texto? Responda elaborando um parágrafo
falando aí do que trata o texto. Essa foi nossa aula de PPT da semana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.